Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de Direito Constitucional, a nossa 12ª aula. Se você estiver assistindo por conta do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós estamos gravando esta aula especialmente para o concurso de 2024. Nós estamos no artigo 37, pessoal, da Constituição Federal. Tá aí, pessoal, na tela para vocês o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, né? Tá aí, que diz assim, ó: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos. A remuneração seria o salário, né, pessoal? O salário, vai. Usar uma linguagem mais acessível aqui. O salário dos ocupantes, cargos, funções e empregos públicos. O escrevente, por exemplo, tá? Não poderão, ó, tô soltando aqui para o que está em amarelo, não poderão exceder o subsídio mensal. Quando fala em subsídio, pessoal, é porque recebe numa parcela única, tá? Então, quando fala remuneração subsídio, para todo efeito, pensa em salário. Não poderão exceder o subsídio mensal, ou seja, o salário em espécie, né? Ou seja, dinheiro, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse daqui seria o primeiro limite que seria um limite geral, tá bom? Quem é o limite? O subsídio, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, há outros limites, e esses limites podem estar, olha só, podem estar aqui, ó, no município, sublinhando aqui para vocês. Pode estar nos estados e no Distrito Federal. Pode estar também no âmbito do Tribunal de Justiça dos estados. Vocês sabem que cada estado tem um Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o TJSP, ok? Paraná é TJPR e assim por diante. Então vamos entender. Primeiro limite: ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. É o maior salário que poderia ter de funcionário público no Brasil. Agora, nos municípios, e está aqui, aí já é um limite, um segundo caso, um limite limitado aos municípios, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, ok? Nem vereadores, nem ninguém. O salário do prefeito é o maior e todos os outros têm que ser iguais ou menores que o do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, nós temos que lembrar que tem aí pelo menos duas situações, tá? Então, vamos colocar aqui como terceiro, que é estados, aqui seria município, e no âmbito dos estados. No estado, nós temos o poder legislativo e temos o poder executivo. Então, no estado e Distrito Federal, o subsídio do governador é que é o limite para o poder executivo. Então, lá no poder executivo, o limite de salário nos estados e no Distrito Federal é o do governador, certo? Agora, e no âmbito do poder legislativo? Porque nós temos aqui o poder executivo, ok? Executivo e poder legislativo. No âmbito do poder legislativo, é o dos deputados estaduais, que ficam nas assembleias legislativas estaduais. Agora, no Distrito Federal, são os deputados distritais. Esses são os limites para o poder legislativo. Agora, vamos colocar aqui como quarto caso aqui, no âmbito dos tribunais de justiça, então nos TJs, Tribunais de Justiça. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça é o limite para o poder judiciário. Então, peguemos, por exemplo, o TJSP, Estado de São Paulo. Nenhum juiz, nenhum assessor, nenhum escrevente, oficial de justiça, etc., pode receber mais do que um desembargador de um tribunal de justiça. O desembargador é uma espécie de juiz superior, né, que se chama desembargador e fica no Tribunal de Justiça. Agora, olha só, essa questão aqui,
que é o dos desembargadores, que é o limite, esses desembargadores, eles não podem receber mais do que 90 inteiros e 25 centésimos por cento dos ministros do STF, que é o STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, desembargadores não podem ganhar mais do que 90 inteiros e 25 centésimos dos ministros do STF. E no âmbito do judiciário, ninguém pode ganhar mais do que os desembargadores. Esse limite de 90 inteiros e 25 centésimos também se aplica ao Ministério Público, que são os promotores de justiça, né? São os promotores de justiça, aos procuradores, que são os advogados, ok? Dos estados, advogados da União, e defensores públicos, que são os advogados que funcionam como defensores públicos e atuam para aquelas pessoas hipossuficientes. São aquelas que não têm condição financeira de arcar com as custas de um advogado particular. Bem, para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês, a gente fez aqui uma espécie de mapa mental, ou pelo menos um resumo sobre esse inciso 11. Limites gerais. Remuneração e subsídio não pode ultrapassar o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais. Esse é o limite geral. Ninguém pode ganhar mais que eles. Nos municípios, o limite é do prefeito. Nos estados, o limite é o subsídio do governador no Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça no Poder Judiciário, mas sempre limitado a 90 inteiro e 25 centésimos de por cento do subsídio mensal dos ministros do STF. Ok? Bem, tem mais ainda, tem mais um pouquinho, um item 4 e 5 aqui. Dê uma olhadinha então. Vamos recapitular. Limite geral, os ministros do STF. Ninguém pode ganhar mais que eles. Nos municípios, ninguém pode ganhar mais que prefeito. E no âmbito dos estados, ninguém pode ganhar mais que governador no Poder Executivo. E no Poder Legislativo, ninguém pode ganhar mais do que os governadores. Governador é no Poder Executivo. Ninguém pode ganhar mais no Legislativo do que os deputados, sejam eles estaduais no âmbito dos estados, nos distritos no âmbito do Poder Legislativo. E no Judiciário, como funciona? Desembargadores do Tribunal de Justiça são os maiores salários. E esses desembargadores não podem ganhar mais do que 90,25% do subsídio, ou seja, do salário dos ministros do STF. Tá? É bastante coisa, mas assim fica mais fácil, né, para a gente guardar. Tem um quarto limite aqui, tá? Que seria derivado do item 3. Os limites dos desembargadores se aplicam também aos membros do Ministério Público, que são os desembargadores, procuradores, que são advogados do Estado, e defensores públicos, que são os advogados que funcionam na defensoria. Eles também não podem ganhar mais do que 90 inteiros e 25 centésimos dos ministros do STF, tá? Então, esse é o limite, até aqui, por cento. Abrangência, hein? Abrangência. Quem que é afetado por esse inciso? Ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, da autárquica e fundacional. Aqui cabe uma explicação. O que seria administração direta? Pessoal, vamos pegar um exemplo do governo do estado, tá? Ou da União. Vamos pegar um exemplo da União. A administração direta são todos os ministérios que há
no Poder Executivo, por exemplo. Ministério de Minas, Energia, enfim, eu nem sei se chama Ministério de Minas e Energia ainda, da Educação, da Saúde, são ministérios. Todos os funcionários federais, todos os federais, ligados à administração, por meio dos ministérios que têm os seus órgãos, esses ocupantes da administração direta são afetados por esse inciso. A administração indireta, a autárquica e fundacional é chamada de administração indireta. Na administração indireta estão as autarquias, por exemplo, o INSS é uma autarquia, tá? E fundacional, nós temos muitas fundações federais, por exemplo, as universidades federais quase todas são fundações, tá? Então, os funcionários das universidades, das autarquias, das fundações, né, a nível federal, são afetados. A nível estadual também, a nível municipal também. Vamos pegar o exemplo de uma cidade pequena que tenha, por exemplo, a prestação de serviço de água e esgoto servido por uma administração indireta, ou seja, por uma autarquia municipal. Esses também vão ficar influenciados, já que ele é municipal, se lembrem, pelo limite do prefeito da cidade, tá? Se for uma autarquia e fundação de âmbito estadual, fica limitado pelo subsídio, ou seja, o salário do governador, tá? Agora, além disso, membro de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, membro de qualquer poder, ou seja, aqueles cargos eletivos, né, como prefeito, perfeito? Membro de qualquer dos poderes da União, dos estados e Distrito Federal. Então, os prefeitos são afetados por isso, os governadores são afetados, e também lá no âmbito da União, deputados estaduais, ou melhor dizendo, deputados federais, senadores também são afetados pelo limite que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mandatos eletivos e demais agentes públicos, ou seja, todos que têm mandato eletivo, ou seja, que concorrem a eleições, como vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da República, vice-presidente da República, governador do Distrito Federal e os deputados federais, melhor dizendo, deputados distritais, todos são afetados aqui por esse artigo 37. Certo, então, pessoal? É isso. Lembrando, tudo isso tem a ver aí com o inciso 11 do artigo 37. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Bons estudos, um abraço. Próxima aula continuamos, inciso 12 em diante. Um abraço aqui. Tchau, tchau, pessoal.